Alô, meus queridos irmãos. Hoje vou postar um vídeo sobre João na ilha de Patmos. O apóstolo João, que já estava no final dos seus dias, tinha andado com Jesus, comido com ele na mesa, viajado milhares de quilômetros de pé. Esperava seus últimos dias para entrar na eternidade e encontrar o seu Senhor. Mas por ordem do imperador Domiciano, ele foi condenado para o desterro na ilha de Patmos, que está no mar Egeu. Uma ilha muito triste. Para lá iam os criminosos que não podiam viver na sociedade. Um lugar sem nenhum conforto. Não havia alimentos, não havia nada. E para lá foi João. E não protestou uma palavra sequer. E lá estava João, sempre em comunhão com seu Senhor. Porque Deus existe, Jesus existe. E eles têm prazer em conversar com o homem. Eles têm prazer que o homem converse com eles dia e noite. E lá João, no final dos seus dias, não podia sair. Não havia força política que pudesse ajudá-lo. Então, não podendo sair, o próprio Jesus foi à ilha. E a palavra do Senhor diz que ele foi arrebatado no dia do Senhor, quer dizer, no domingo. Vamos começar Apocalipse capítulo 1, versículo 9, que diz: Jesus aparece a João, a mensagem às 7 igrejas da Ásia. Eu, João, irmão vosso e companheiro, convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa talar e cingido à altura do peito com um cinto de couro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. E quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo, fui morto, mas aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas.
Muitas pessoas querem ter revelações e vão para o monte para ter revelação, e vão para os locais de oração para ter revelação, quando a revelação está na palavra. Já está tudo revelado. João estava preso, o crime dele foi pregar o evangelho. Agora, eu não vou dizer tolices, não vou esconder a culpa de um e de outro, como se diz, tapar o sol com a peneira. Não cheguei a essa idade mentindo. Falei sempre a palavra do Senhor e falei a verdade. João estava na ilha de Patmos, não porque tinha roubado alguém, não porque foi charlatão vendendo curas, não porque escreveu livros mentirosos, não porque tomou dinheiro das viúvas, não. Há muita gente que faz todo tipo de trapalhada, todo tipo de roubo, todo tipo de mentira trazem para dentro da casa do Senhor, inclusive hipnotismo. Contrata pessoas para se fingirem endemoniadas. Fazem da casa do Senhor um verdadeiro circo do diabo, por causa do dinheiro. Mas Jesus nunca apareceu a eles. Não. Eles fazem isso como um espetáculo de teatro. E vão levando o povo. E as pessoas são enganadas porque eles afirmam assim: olha, 9 sexta-feiras você tem que vir aqui para fazer uma corrente. Essas coisas de corrente, isso são tudo coisas do espiritismo. Mas são coisas que produzem dinheiro para esta liderança podre, para esses demônios, para esses filhos das trevas. Muitas pessoas ficam um pouco preocupadas quando eu falo isso, mas eu quero lhes perguntar uma coisa. Quem mente deliberadamente é filho de Deus ou do diabo? Quem mente deliberadamente, está muito claro na palavra do Senhor que o pai dele é o diabo. Então ele é filho de quem? Filho do diabo. João estava preso. Jesus veio a ele e começou a revelar o que haveria de acontecer nos últimos dias. Assim como Moisés recebeu a revelação, como foi criado o mundo, se não fora Moisés, não teríamos o conhecimento como o mundo foi criado. João agora estava escrevendo os últimos capítulos da história. Agora, para vocês que vivem roubando o povo, João estava numa mansão? Não. João tinha os melhores cavalos, porque agora eles compram cavalos puro sangue, porque Deus está dando para eles. Na verdade, é o diabo que está dando e botando na mente deles. Lá estava João sem nenhum conforto. Nenhum conforto que João tinha era zero. Só na alma dele tinha um conforto, porque Jesus foi lá. Assim como Paulo, nos seus últimos dias, cremos que Jesus muitas vezes foi pessoalmente na prisão de Paulo e o assistiu lá. Você não vê nenhum servo de Deus envolvido em riqueza, você não vê. Porque Jesus disse, é muito difícil um rico se salvar. Portanto, se alguém aproxima-se de você e afirma que você deve ser rico, aquela é a voz da serpente. Porque Jesus disse, é muito difícil um rico se salvar. Ou ele não sabia o que estava falando. Ele sabia. Quem não sabe são esses espertalhões,
que não tem pena da alma da esposa, dos filhos, dos netos, dos amigos, e nem da própria alma deles eles têm pena. Que eu conheço eles pessoalmente, e vocês sabem que muitos deles estão para morrer, estão com 90 anos, 95 anos, e ainda pensam em viver. Quando o apóstolo Paulo, há muito tempo, desejava partir. Esta é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora, povo de Deus, o que é que este mundo está precisando? Recebo milhares de e-mails. Tenho pelo menos 16 mil que não consegui resolver a todos, responder a todos. O que é que o mundo precisa? O mundo precisa somente que digamos a eles, ao povo, aos generais, aos príncipes, aos plebeus, aos mendigos de rua, que Jesus Cristo é o Salvador de todo aquele que nele crê. É muito fácil, não é? Estamos vivendo uma época de densas trevas, e quanto maior forem as trevas, melhor a luz funciona. A luz do Evangelho, a luz de Jesus Cristo, que traz conhecimento para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não disse que você vai ter uma casa aqui, que você vai ter um carro aqui, que você vai ter um melhor emprego aqui. São os vigaristas que falam assim, e muitos deles eu conheço pessoalmente. Ele chegou a dizer que se no trabalho seu você está sendo perseguido, você ora, aquela pessoa vai ser dispensada e você vai assumir o lugar dele. Mentira! Não existe isso aqui na palavra. Isso é um modo de outras religiões que entram dentro da casa de Deus para transformar a mente daquele que serve a Deus. Se Jesus Cristo dá dinheiro, como eles afirmam, por que eles pedem para mim? Por que pedem para você? Peçam para Deus. Ora, quem tem mais? Deus ou eu? Quem tem mais? Deus ou você? Deus. Segundo eles. Então peça a Deus. E deixe eu viver com o suor do meu rosto, com o trabalho das minhas mãos. A Bíblia diz que quem não trabalha também não deve comer. O grande exemplo, Jesus era carpinteiro. Todos os servos do passado trabalhavam mesmo. E mesmo João Batista, que não houve um maior que João Batista, segundo Jesus. Como é que ele se vestia? Se vestia de roupas caríssimas? Não! Se vestia de couro, de roupa simples. E o alimento dele? O alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Por certo, João Batista nunca sentou numa mesa desta que esses vigaristas sentam e comem do melhor deste mundo. Ele nunca sentou lá. Mas aonde ele irá na eternidade, eles também não irão. Que ficaria muito ruim, né? A gente entrar na eternidade trabalhando, pregando, servindo ao Senhor e encontrar esses vigaristas lá também sentados ao nosso lado, né? É muito difícil aceitar uma coisa dessa. Eu gostaria que todos os homens se salvassem, mas gostaria que todos os homens também trabalhassem. Claro. De uma forma ou de outra. Trabalhar não é só pegar na enxada, na picareta, na marreta,
que tudo isso eu fiz. Às vezes é ouvir uma música no estúdio 50 vezes para corrigi-la. Nós temos que fazer o nosso melhor para Deus, para a sociedade, para este mundo que está envolvido em densas trevas. João entrou na eternidade e deixou o último livro da Bíblia, a palavra de Deus, sobre as coisas que aconteceram quando ele estava no passado, aconteceram quando ele vivia no presente daqueles dias e que iriam acontecer, que estão acontecendo hoje. Como eu me sinto feliz em servir a Deus e conhecer a Jesus Cristo e não precisar mais ouvir destes demônios que enganam o povo de Deus. Jesus Cristo não vai te dar nada além da vida eterna. Vai te dar saúde, ânimo, alegria, mas dinheiro ele não dá, porque ele nunca deu. Se ele der dinheiro hoje, ele estaria mudando, ou teria mudado. Esta que é a grande verdade. Poucas vezes o Senhor falou comigo assim, com voz audível. Eu lembro que estava passando uma perseguição de uns obreiros que viviam. Tinha deles que vivia no adultério, fazia tudo quanto é diabrura. Eu era bem jovem ainda. E eu estava muito triste andando perto da igreja de pé. E o Senhor me falou: e se eu quiser te dar somente a vida eterna? Porque é somente isso que ele dá. Ele não dá mansões, não dá iates, não dá casas de cachorro com ar-condicionado. Não, ele não faz isso. A bênção dele está na nossa vida, mas na pregação do Evangelho. Agora eu vou orar. Eu prometi a Deus orar pelos que sofrem. Às vezes a pessoa sofre de uma depressão que precisa ter ajuda profissional. Às vezes ele sofre de uma depressão que precisa de orações. Às vezes ele está com uma doença tão maligna que só pode ser repreendido pelo nome de Jesus. Às vezes ele está com pecados que precisa do poder do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Porque a palavra do Senhor diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou orar. Nosso Deus e nosso Pai, Tu que estás contemplando a dor dos aflitos, aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que não têm para onde ir, sê com eles, Senhor. Fala aos seus corações. As pessoas que entram em contato comigo e pedem tanta ajuda espiritual, eu não tenho para dar a não ser o que vem da Tua palavra. Portanto, Senhor, confio em Ti, Jesus Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção e a Tua ajuda, a Tua graça e a Tua misericórdia. Meus queridos irmãos, muito obrigado a todos vocês. Que este ano seja um ano de bênçãos e vitórias na casa de Deus. Amém e amém.